Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, a boca seca ou uma sensação estranha no corpo? Pois saiba que muitas pessoas sofrem o chamado derrame, ou AVC, enquanto dormem, sem nem perceber o perigo que estavam correndo. O acidente vascular cerebral é hoje uma das principais causas de morte e incapacidade entre os idosos. E o que pouca gente sabe é que grande parte dos AVCs acontecem nas primeiras horas da manhã, entre 5 e 7 horas, justamente quando o corpo deveria estar descansando. Mas por que isso acontece? Durante o sono, nosso organismo passa por uma série de mudanças silenciosas. A pressão arterial cai, o sangue circula mais devagar e o corpo entra em um estado de conservação de energia. É nesse momento de baixa atividade que alguns fatores de risco ganham força. O sangue pode ficar mais grosso, o coração pode bater de forma irregular e o cérebro pode ficar mais vulnerável à falta de oxigênio. E tem mais. Determinadas bebidas consumidas antes de dormir podem agravar esse cenário, desidratando o corpo, elevando a pressão ou interferindo no ritmo cardíaco. O que parece inofensivo, como um chá, um copo de suco ou até uma taça de vinho, pode ser o estopim de um problema grave. Eu não estou dizendo isso para te assustar, estou dizendo para te proteger. Porque com pequenas mudanças no que você bebe à noite, é possível reduzir muito o risco de um AVC. Neste vídeo, vamos revelar as 4 bebidas que os idosos jamais deveriam consumir à noite. E o motivo é sério. Elas podem aumentar silenciosamente o risco de um AVC durante o sono. Vamos falar com clareza, com carinho e com base científica, sempre trazendo soluções acessíveis e naturais para que você proteja aquilo que tem de mais valioso: sua vida, sua lucidez e sua independência. Fique comigo até o final, porque este vídeo pode ser o passo que faltava para você envelhecer com mais segurança, mais consciência e mais paz. Curta, comente e compartilhe com quem você ama. Sua atitude hoje pode salvar vidas. Agora, vamos falar da primeira bebida da lista, aquela que parece relaxar, mas desidrata o cérebro durante a noite e pode tornar o sangue mais espesso, dificultando a circulação. Número 1. A bebida inocente, que desidrata seu cérebro enquanto você dorme. Imagine um senhor de 72 anos, seu José, de Belo Horizonte. Toda noite, religiosamente, ele tomava uma taça de vinho tinto antes de dormir. Dizia que era para acalmar os pensamentos e ajudar o sono a chegar. Um hábito herdado do pai, que fazia o mesmo. Mas o que seu José não sabia é que esse gesto aparentemente inofensivo estava, aos poucos, alterando o equilíbrio do seu corpo. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, tem um efeito direto sobre a hidratação do nosso organismo. Ele atua como um diurético, ou seja, aumenta a eliminação de água através da urina. Resultado: durante a madrugada, enquanto o corpo tenta descansar e se recuperar, ele também precisa lidar com a falta de água no sangue, nos tecidos e no cérebro. Quando o sangue fica mais grosso por conta da desidratação, a circulação se torna mais difícil. É como tentar empurrar melado por um canudinho fino. O risco de formação de coágulos aumenta, a pressão pode oscilar e o cérebro, que precisa de oxigênio constante, fica vulnerável. Além disso, o álcool interfere nos mecanismos naturais do sono. Ele até pode ajudar a pessoa a dormir mais rápido, mas quebra os ciclos profundos do sono, justamente aqueles em que o corpo mais se regenera. Ou seja, você dorme, mas não descansa de verdade. E aqui vai um dado importante. Idosos desidratam com muito mais facilidade do que jovens. O corpo com mais idade já tem menor reserva de água. Os rins funcionam de forma mais lenta e o senso de sede diminui. Ou seja, ao invés de proteger o coração e o cérebro, como muitos acreditam, o vinho à noite pode aumentar o risco de AVC, especialmente quando se torna um hábito diário. Isso não significa que nunca mais se pode beber uma taça de vinho, mas à noite, e especialmente em dias quentes ou quando a pessoa já toma remédios que afetam a pressão ou os rins,
esse simples gesto pode ser perigoso. Agora, vamos seguir para a próxima bebida, aquela que parece tão docinha, tão amigável, mas que engana o coração e sobrecarrega o cérebro. Número 2. O líquido doce que engana o coração e sobrecarrega o cérebro. Dona Célia, de 68 anos, mora em Fortaleza e tem um hábito antigo que ela considera inofensivo. Toda noite, antes de se deitar, ela toma um copo de suco de uva integral. Diz que é natural, que tem antioxidantes, que ajuda a circulação. E de fato esse tipo de suco tem seus benefícios. Mas o problema está na hora em que ele é consumido e na quantidade de açúcar que carrega. Açúcar à noite, especialmente em forma líquida, é como acender uma fogueira no corpo que deveria estar esfriando para dormir. Quando ingerimos bebidas adocicadas, seja suco de caixinha, refrigerante zero ou até um chá adoçado com muito mel, nosso corpo responde com picos de glicose e insulina. Isso ativa processos inflamatórios, acelera o coração e interrompe os ciclos naturais do sono profundo. E mais grave ainda, o excesso de açúcar altera a parede dos vasos sanguíneos. Ela perde elasticidade, acumula placas de gordura e aumenta o risco de entupimentos e rupturas. Causas diretas de AVC. O cérebro, por sua vez, sofre com essas mudanças. Ele precisa de um suprimento constante e estável de energia, e não de explosões de açúcar que duram pouco e causam mais estragos do que benefícios. Muitos idosos pensam que um suco de frutas é sempre saudável. Mas se tomado à noite, quando o metabolismo já está mais lento, o impacto é muito mais negativo. Mesmo os sucos naturais, quando ingeridos em grande quantidade, carregam altas doses de frutose, um tipo de açúcar que, em excesso, afeta o fígado, aumenta a pressão arterial e favorece o acúmulo de gordura no sangue. Dona Célia começou a ter pequenos episódios de pressão alta durante a madrugada. Sentia o coração disparar, ficava suando, acordava com dor de cabeça. Foi ao médico, fez exames e descobriu que seu fígado estava sobrecarregado e sua glicose começava a sair do controle. Tudo isso por causa de um hábito que parecia saudável. Então, aqui vai um alerta importante. Se você sente sede à noite, evite sucos adoçados, refrigerantes ou chás doces. Prefira a água pura ou uma infusão leve, sem açúcar e sem cafeína. E nunca se esqueça, o que é doce demais à noite pode ser amargo no dia seguinte. Agora, vamos seguir para a próxima bebida. Aquela que muitos chamam de conforto, de abraço quente, mas que acelera o coração no momento em que ele deveria desacelerar. Número 3. A bebida quente, que parece um carinho, mas acelera o que não deve. Quem não gosta de uma bebida quentinha à noite, especialmente nos dias mais frios ou quando o sono parece demorar a chegar? É comum, principalmente entre os mais velhos, preparar um café passado, um cappuccino ou até mesmo um chá preto ou verde antes de dormir, achando que o calor da bebida vai acalmar os nervos. Mas é aí que mora o perigo. O café, assim como o chá preto, o chá mate, o chá verde e até o chocolate quente, contém cafeína, uma substância que estimula o sistema nervoso central. A cafeína tem a capacidade de aumentar a frequência cardíaca, elevar a pressão arterial e interferir diretamente no sono profundo e reparador. Imagine o corpo como uma orquestra que precisa desacelerar à noite para entrar em um estado de restauração. Ao ingerir cafeína, mesmo em doses que parecem pequenas, é como se você colocasse um maestro agitado no comando dessa orquestra. Os batimentos do coração ficam mais acelerados, a pressão pode subir sem aviso e o cérebro permanece em estado de alerta, justamente quando deveria estar em repouso. E o mais grave, essa excitação interna causada pela cafeína pode favorecer arritmias cardíacas em pessoas com predisposição. Quando o coração começa a bater fora do ritmo, o risco de formação de coágulos aumenta. Esses coágulos, se deslocarem para o cérebro, podem causar um AVC. Muitos idosos acreditam que o café descafeinado resolve esse problema, mas mesmo o descafeinado
ainda contém uma pequena quantidade de cafeína. Além disso, a sensibilidade à cafeína aumenta com a idade, o que significa que aquilo que antes não causava reação, agora pode desestabilizar o organismo. É importante entender que o problema não está apenas na bebida em si, mas no horário em que ela é consumida. Uma xícara de café no meio da manhã pode até ter efeitos positivos, mas à noite, quando o corpo precisa desligar, qualquer tipo de estimulante vira um obstáculo para o descanso e um risco silencioso para o coração e o cérebro. E como toda escolha tem consequência, aquele carinho da bebida quente pode se transformar em uma noite mal dormida, em um pico de pressão ou, nos piores casos, em um despertar abrupto com sintomas de um possível derrame. Por isso, se você ama bebidas quentes à noite, opte por alternativas seguras. Chás de camomila, erva doce ou capim-cidreira, sem açúcar e sem cafeína. Eles acolhem sem agitar, aquecem sem sobrecarregar e protegem o que há de mais precioso: sua paz, sua lucidez e sua vida. Agora vamos falar de um tipo de bebida que parece inofensiva, porque vem da natureza. É usada por muitos como calmante natural, mas em excesso pode virar uma armadilha para o cérebro e para o coração. Número 4. O calmante natural que pode virar armadilha quando tomado em excesso. Dona Marlene tem 74 anos, mora em Campinas e sempre foi fã dos remédios naturais. Desde jovem, aprendeu com a avó a usar ervas para tudo: dor de cabeça, má digestão, insônia. E claro, para dormir, ela não abria mão de um chá concentrado de valeriana ou de mulungu. Afinal, se é da natureza, não faz mal, certo? Infelizmente, essa ideia, embora compreensível, pode ser perigosa, especialmente quando falamos de substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso. A verdade é que muitos chás tidos como calmantes naturais podem afetar o ritmo cardíaco, a pressão arterial e a atividade cerebral quando consumidos em excesso ou de maneira contínua. Vamos falar da valeriana, por exemplo. Ela é conhecida por ajudar no relaxamento e no alívio da ansiedade, e de fato tem propriedades que favorecem o sono. Porém, a valeriana atua diretamente nos receptores do cérebro ligados ao GABA, um neurotransmissor que desacelera o sistema nervoso. Isso significa que, embora ajude a relaxar, pode reduzir demais a atividade cerebral em pessoas mais sensíveis, provocando sonolência excessiva, tontura ao levantar e até confusão mental. No caso de pessoas idosas, cujos reflexos já são naturalmente mais lentos e que muitas vezes tomam remédios para pressão ou para o coração, essa sonolência pode ser arriscada. Além disso, alguns desses chás interferem nos efeitos de medicamentos controlados, potencializando ou anulando suas funções, o que pode levar a oscilações perigosas na pressão e no funcionamento cerebral. O mulungu, outro calmante muito usado, pode causar uma leve queda de pressão. Para um jovem saudável, isso talvez não faça diferença. Mas para alguém com 70, 80 anos, que já tem a pressão naturalmente mais baixa durante a madrugada, essa queda pode ser o empurrão final para um desmaio, uma queda ou até uma interrupção súbita da oxigenação cerebral. Dona Marlene, por exemplo, começou a notar que estava acordando mais cansada do que foi dormir. Em uma noite, chegou a se levantar e caiu no banheiro, sem entender direito o que aconteceu. Após alguns exames, descobriu que o chá forte que tomava todos os dias estava alterando sua pressão durante o sono e interferindo no efeito do remédio de uso contínuo. A lição aqui é clara: natural não é sinônimo de seguro, especialmente quando se fala em idosos e em substâncias que agem sobre o cérebro e o coração. O uso de qualquer planta calmante deve ser supervisionado, mesmo que pareça inofensivo. Mais importante do que dormir rápido é dormir com segurança. E se a sua dúvida agora é: então, o que eu posso beber antes de dormir que seja realmente bom para o meu corpo? Fique tranquilo. No próximo e último capítulo,
vou mostrar opções seguras, simples e eficazes, que podem proteger sua mente, seu coração e sua vida. Depois de tudo o que falamos, talvez você esteja se perguntando: mas então, o que eu posso beber à noite, sem medo de prejudicar minha saúde? Essa é uma dúvida mais do que justa. Porque o objetivo aqui nunca foi tirar prazeres da sua vida, mas sim te proteger e te orientar para que suas escolhas sejam aliadas da sua saúde, e não inimigas silenciosas. A primeira regra é simples. O corpo humano foi feito para funcionar com água. Água pura, em temperatura ambiente ou levemente morna, é sempre a melhor escolha para a noite. Ela hidrata sem estimular, regula a temperatura corporal e ajuda os rins a funcionarem com leveza durante o sono. Mas há também outras opções seguras, e até agradáveis, que podem compor um ritual noturno de cuidado e carinho com o próprio corpo. Vamos falar, por exemplo, da infusão de camomila. Ao contrário dos calmantes fortes ou das bebidas açucaradas, a camomila atua de forma suave no sistema nervoso, induzindo um relaxamento leve, sem alterar a pressão ou interferir nos batimentos cardíacos. Tomada morna, em silêncio, com luz baixa, ela sinaliza ao cérebro que é hora de descansar. Outro exemplo é o chá de capim-cidreira, também conhecido como erva cidreira. Além de ajudar no relaxamento, ele tem propriedades digestivas e pode evitar desconfortos gastrointestinais que atrapalham o sono. Mas lembre-se, nada de adoçar com açúcar ou mel em excesso. O ideal é deixar o paladar se acostumar com o sabor natural da planta. Se você tem o hábito de sentir fome antes de dormir, evite usar líquidos calóricos ou pesados como substitutos. Em vez disso, opte por um pequeno lanche leve, uma fatia de pão integral com um pouco de azeite ou uma banana amassada com canela. Assim, você garante saciedade sem sobrecarregar o sistema digestivo e sem elevar o risco de picos de glicose que desestabilizam o cérebro durante a noite. E aqui vai um conselho de ouro. Crie um ritual de sono que envolva tranquilidade, hidratação leve e oração ou meditação. Nosso corpo responde ao ambiente que criamos. Uma bebida segura, associada a silêncio, respiração profunda e gratidão, ajuda não só a dormir, mas a acordar com mais lucidez, disposição e proteção contra doenças graves, como o AVC. O que você bebe à noite não é um detalhe. É uma escolha que pode proteger ou prejudicar seu coração, seu cérebro e sua autonomia. E você merece envelhecer com dignidade, lucidez e paz. E agora, um lembrete do coração para o seu. Você não precisa ter medo da velhice. Com informação, acolhimento e escolhas conscientes, é possível envelhecer com dignidade, independência e esperança. Cada decisão, por menor que pareça, pode ser uma oração pela sua vida. E beber com sabedoria à noite é uma dessas decisões. Você merece acordar bem, viver com lucidez e ser um presente para sua família, e não um peso. Cuide-se, com carinho, com amor e com coragem. Se este conteúdo tocou o seu coração, compartilhe com quem você ama. Comente aqui embaixo qual dessas bebidas você costumava tomar à noite e o que pretende mudar a partir de hoje. Sua experiência pode inspirar outros. Vamos cuidar uns dos outros.